Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos de volta para dar continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje nós iremos tratar do capítulo de número 8, intitulado Vida e Posse. Essa passagem, Emmanuel comentou a partir do capítulo de número 6, versículo 25 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: não é a vida mais que o alimento? Nós fomos buscar no livro, na tradução do Haroldo Dutra, todo o versículo para que a gente tenha uma compreensão mais ampla dessa passagem, do que o Cristo quis nos falar. Nós vamos fazer aqui a leitura para que a gente compreenda um pouco melhor do versículo na sua íntegra. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Então aqui Jesus está trazendo para a gente um recado de que nós não nos preocupemos tanto com o que comer, com o que vestir, no sentido de, especialmente, dessa preocupação não ser uma preocupação de amontoar, né? uma preocupação de acumularmos aquilo mais do que é necessário para o nosso dia a dia. Ele vem nos dizer que sempre nós teremos recursos de alguma forma para a nossa manutenção. Então que nós não devemos nos inquietar tanto com a escassez quando ela chegar, e ao mesmo tempo na abundância, que a gente saiba ser equilibrado, que a gente não faça mau uso dos recursos em abundância que chegam em nossas mãos. Então, a partir desse evangelho, a partir de parte do versículo, Emmanuel vem discorrer sobre algumas orientações que são bastante lúcidas, são orientações que nos dão um verdadeiro entendimento dessa passagem do Mestre, para que a gente não incorra em erros desnecessários, e que por vezes nós adentramos nesse tipo de... adotamos um certo comportamento, e que esse comportamento nos traz imensas dificuldades, por ocasião de que o resultado desses comportamentos, na verdade, são frutos do nosso orgulho e do nosso egoísmo. A gente vai, como sempre, fazendo a leitura de passagens da mensagem, dos comentários de Emmanuel, e a partir disso a gente faz algumas observações. Então vamos lá. No primeiro e segundo parágrafo, Emmanuel nos diz assim: aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a ramagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Então, aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Emmanuel já nos traz aqui uma orientação relativa à prudência. O que significa ter prudência, né? Ser prudente é uma pessoa que age com inteligência, que age com equilíbrio, é uma pessoa que age com cuidado, com zelo, para que a sua atitude ela não
extrapole o mínimo da racionalidade. Uma pessoa prudente é uma pessoa que consegue ver as coisas de um modo muito mais amplo. A pessoa que age com prudência, ela age com paciência, né? Com parcimônia, ela age com zelo. Então, ele já nos aconselha que no nosso dia a dia, principalmente quando se tratar de recursos materiais, que a gente seja prudente em tudo aquilo que nós buscarmos e que nós tenhamos cuidado para que a gente não venha a cometer ou renovar os mesmos erros cometidos no passado. Então, há milhares de pessoas que efetuam a ramagem carnal amontoando posses exteriores. Essas posses exteriores, nós sabemos que são as posses materiais, né? São os bens materiais que a gente acaba dando uma importância muito maior a essas conquistas, que na verdade são concessões divinas, e nós nos arvoramos quando essas concessões nos são dadas, a gente acaba perdendo exatamente esse equilíbrio e deixando com que as nossas mazelas se sobressaiam sobre a orientação que o Mestre nos trouxe. Quando ele nos diz para a gente não se impacientar, para a gente não perder o equilíbrio em relação à busca por esses bens materiais, significa que, de alguma forma, chegará até nós as condições necessárias para a nossa sobrevivência, para os cuidados necessários que nos são necessários, as necessidades básicas, né? Apesar de que nós vivemos situações hoje que nos trazem muitas reflexões. Na verdade, a história nos conta isso, né? Que a miséria material, ela é algo relevante, assim, é algo que tem uma relevância no sentido de que está à mostra, né? Que está aí muito evidente para todos nós. E nós, a humanidade de um modo geral, não tem reparado muito bem para essas situações que outros irmãos nossos perpassam em suas existências. E isso nada mais é do que fruto, como nós já o dissemos, da nossa ganância, que é uma filha dileta do orgulho, né? Que do orgulho, do egoísmo, na verdade. A ganância é uma filha dileta do egoísmo, porque nós queremos, à medida que a gente vai tendo essas conquistas materiais, muitas vezes nós somos insaciáveis em relação a isso, nós queremos sempre mais e mais. E o resultado disso, nós veremos mais à frente onde essas águas irão desaguar, né? Irão chegar onde elas chegarão, infelizmente, que são águas não muito saudáveis, que se direcionarão para os esgotos da nossa maldade, para o esgoto da nossa incúria, para o esgoto do nosso desejo de sobrepor as pessoas. Então, essa ganância, ela precisa ser tratada dentro de nós. Nós precisamos observar com bastante cuidado quais são as nossas decisões, quais são os caminhos que nós estamos buscando, se esses caminhos, eles, na verdade, nos levam àquilo que o Cristo nos ensinou, né? Se ele vai nos levar a Deus ou se ele nos levará a caminhos de dor e de sofrimento. E que essa gana ilusória em busca desses recursos materiais, ela seja substituída pela benevolência, ela seja substituída pela caridade
em que nós podemos compartilhar desses bens com os outros que tanto precisam e muitas vezes precisam de poucas coisas, de migalhas, digamos assim, e já se sentem muito gratos, coisa que nós, apesar de todas as concessões divinas, a gente ainda se sente injustiçado. Por vezes nos afirmamos injustiçados, que Deus não está sendo justo conosco, porque uns têm tanto e eu tenho pouco. Não pensam muito, nós quando agimos dessa maneira, nós não pensamos naqueles que ainda têm menos do que nós, né? Naqueles que infelizmente, por diversas razões, que não cabe aqui a gente tratar disso, mas que por diversas razões vivem em situações materiais de extrema dificuldade realmente, que nos trazem, quando a gente passa a observar essas realidades, nos trazem uma certa tristeza, porque a gente percebe que a humanidade ainda não conseguiu compreender a mensagem cristã. Então, através desse egoísmo, nós senhoreamos terras que não cultivamos, acumulamos ouro sem proveito, guardamos larga cópia de vestimentas sem qualquer utilidade, retemos grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputamos remunerações e vantagens de que não necessitamos. Isso tudo é resultado da nossa ganância, né? Isso tudo é resultado desse egoísmo que nos abala ainda e que, apesar de todas as dificuldades, de todos os sofrimentos que a gente passa em decorrência desse egoísmo, nós não conseguimos nos desvencilhar. É muito mais forte do que nós, tem um apelo muito maior do que a benevolência, do que a benemerência, do que o estender as mãos aos nossos irmãos em dificuldade maior do que a nossa. Isso precisa ser o quanto antes expurgado realmente de dentro de nós. Mas é claro que isso não ocorre com passos de mágica, né? Isso não ocorre de um dia para o outro. Isso é uma construção, é uma construção diária, é uma construção do dia a dia realmente, de hora a hora, minuto a minuto, em que nós temos a oportunidade de observar o outro lado da moeda, que é o lado do bem, que é o lado do compartilhar, que é o lado do cuidar, né? Que é o lado de nós vermos verdadeiramente essas pessoas menos afortunadas ou que vivem na miséria como nossos irmãos, como realmente nós somos, né, perante a criação. Após todas essas lutas para ter esses bens materiais, para ter essas conquistas ilusórias, terrenas, o que nós adquirimos com isso? Muitos, né, não conseguem conviver com isso. Essa busca por essa conquista, ela se torna ainda maior por conta, como já dissemos, da ganância, e queremos sempre mais e mais e mais. E chega a situações que nós vivemos, aqueles que já conseguiram isso, vivem nos seus palacetes, todos cheios de cercas elétricas, de muros altos, portões com uma proteção assim, além da conta, e a gente ainda não consegue perceber que tudo isso, a violência que há, é verdade, a gente não pode fechar os olhos para isso, há a violência, há os crimes, há toda uma situação em que nos traz certo medo. Contudo, nós já paramos para analisar se nós não temos responsabilidade também sobre isso? Será que nós não conseguimos compreender ainda que
para que essa maldade enorme, grande e que se espalha pelo mundo, ela não depende também das nossas atitudes. A mudança das atitudes de outros também depende do nosso comportamento. Depende de como eu estou agindo diante dos meus deveres, diante daquilo que eu assumi como compromisso perante a espiritualidade quando retornei aqui, quando retornamos aqui para esse planeta, né? Então, traz medo, traz tédio, capricho maligno, doenças imaginárias. Quantas e quantas pessoas não perdem o equilíbrio emocional por conta de que foi fazer um negócio, o negócio não deu certo, e ali traz uma maldade enorme, né, para ele mesmo, só que ele não consegue se libertar daquilo e continua a todo custo buscando se sobressaltar por meio da força, por meio daquilo que, que lhe completa naquele momento, né? E a gente acaba não percebendo as coisas simples da vida e que são fundamentais, como cuidar dos nossos entes queridos, como cuidar dos nossos filhos, daqueles que estão ao nosso derredor. Recentemente eu assisti um filme, O Vendedor de Sonhos, que eu acredito que muitos já tenham assistido, que trata de uma situação parecida com isso. Um grande empresário, com muitos recursos, que oferecia todas as condições materiais para a família. Contudo, num determinado dia, ele ia fazer uma viagem de férias com a esposa e a filha, só que no momento de partir, já pegar o seu jatinho, o seu helicóptero, para essa viagem, ele recebe uma ligação tratando de negócios e ele pede que a esposa e a filha sigam o caminho e ele fica para trás, retorna para a empresa para poder lidar e tratar desse negócio. E com pouco tempo após a saída de sua esposa e filhas no helicóptero, o helicóptero explode e a família, a filha e a esposa morrem, e ele fica com aquele remorso em sua memória, e que faz com que ele se modifique por completo, se tornando um mendigo, mas apesar disso também mudou a sua atitude em relação ao seu modo de pensar, levando sonhos realmente para as pessoas, observando a vida de um outro modo, observando a vida de tal maneira que o fez compreender o quanto de tempo que ele perdeu, e ele tenta recuperar esse tempo ajudando aos outros, sem se identificar quem ele foi, o que ele foi, mas oferecendo algo diferente daquilo que ele tanto amava, que era o poder, que era a riqueza, que era a opulência. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. O que será essa grande vida e que valores são esses, né? Nós compreendemos que a grande vida é a vida imortal, é a vida do plano espiritual, é a vida que nos faz viver a nossa eternidade, né? A nossa imortalidade. Então, a partir do momento que nós temos essa compreensão e buscamos, né, conservar no próprio íntimo os valores da grande vida, que são esses valores que o Cristo nos trouxe, esses valores que são imortais, imorredouros, a gente passa, a gente vira a chave da nossa vida e a gente passa a ter um novo olhar para tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno, aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência, não retenhas recursos externos de que não careças e não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo
para transferir-se de residência. Agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Quando nós chegaremos a essa condição, né, de estarmos preparados para partirmos desse plano que ora nós estamos vivendo? Quando nós atingiremos esse objetivo? Quando nós iremos conseguir ter essa paz de espírito, esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio psíquico que nos permita deitar e não mais levantar no mesmo corpo físico que hoje habitamos? Em que estágio nós estamos? Em que condições nós nos encontramos hoje? Se a morte pudesse chegar e dizer: olha, tua partida será amanhã, ou tua partida será daqui a tantos dias, e que nós fôssemos raciocinar as conquistas já obtidas, em que estágio nós estaremos? Né? Em que condições nós iríamos partir para o outro plano? Em condições de miséria ou em condições mínimas de compreender a eternidade, ou em condições mínimas de compreender que nós vimos aqui para a Terra, que nós estamos encarnados para contribuir no progresso desse planeta, melhor dizendo, contribuir no nosso progresso num primeiro plano e, consequentemente, contribuir para o progresso desse planeta. Em que estágio eu me encontro? Será que eu tenho já essa capacidade, essa preparação necessária para amanhã não levantar mais nesse mesmo corpo físico que ora habitamos? Ou nós deixaremos ainda, ficaremos apegados a esse plano em decorrência dos amores que nós temos aqui, os amores ao poder, à riqueza, a se sobrepor sobre os demais? Qual será a nossa condição? De que maneira nós nos encontraremos do outro lado? Claro que isso é uma resposta difícil de se obter, não é uma resposta simples, mas é algo a ser refletido, é algo a ser pensado. E a partir disso, que nós tirarmos, do momento em que nós tirarmos as nossas próprias conclusões, nós iremos confrontar, analisar com os ensinamentos do Cristo. Será que eu estou seguindo esses passos ou eu estou seguindo passos contrários, opostos ao que o Mestre nos ensinou? Ama pela glória de amar, serve sem prender-te. Ama pela glória de amar. O que será isso, né? É aquela passagem que está no Evangelho, em que que traz os 2 mandamentos, que são os mais úteis e necessários realmente para o nosso progresso. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu estou amando ao meu próximo como a mim mesmo? Em primeiro plano, eu estou amando-me realmente? Eu amo a quem eu sou? Eu amo, não de forma narcisista, mas eu amo o corpo que eu hoje habito. Eu cuido desse corpo, eu tenho os cuidados necessários para que esse corpo ele permaneça saudável, ele permaneça são, para que a vida me possibilite desenvolver cada vez mais as minhas virtudes, se é que eu já tenho alguma,
ou pelo menos buscar esse caminho das virtudes, a partir do momento que eu olho para mim, que eu olho para dentro e eu compreendo se eu realmente estou me amando, há uma grande possibilidade, a partir disso, eu passar a amar o meu próximo. E quando eu amo o meu próximo, necessariamente eu estou amando a Deus. Esse é o grande mote da nossa vida, né? Esse é o grande desafio que nós precisamos enfrentar. Mas enfrentar com sabedoria, enfrentar com inteligência, enfrentar com paciência. Apesar de que a paciência não é algo que nós já tenhamos adquirido, né? Mas que certamente os passos para que a gente adquira essa paciência, eles surgirão em nosso caminho. De que maneira esses passos surgirão, essas possibilidades surgirão para nós? Será com conquistas no sentido material, ou serão desafios que nos levem a encontrar essa paciência? Nós aprendemos mais na conquista ou aprendemos mais na dor, no sofrimento? As experiências nos dizem que a dor e o sofrimento são melhores professores do que as conquistas fáceis, do que aquelas conquistas que chegam até nós, que chegam em nosso colo de maneira muito mais simples. Não tão conturbado, não tão de luta, digamos assim. E para finalizar, sim, serve sem prender-te. Vejamos isso, servir sem nos prendermos a absolutamente nada. Nem aquilo que nós damos tanta importância, que é a questão material, e nem nos prendermos na nossa egolatria, na nossa vaidade, nem nos prendermos nessa busca por conquistas ilusórias. Não nos prendamos a isso, muito pelo contrário, nos libertemos, deixemos que o nosso espírito ele voe, ele erga, ele alce voos maiores. E nós conseguiremos isso mediante pequenas conquistas, pequenas ações, mas que sejam conquistas e ações perenes, que sejam conquistas e ações que tenham uma sequência, que elas não sejam conquistas e ações que sejam temporárias, que sejam conquistas de bens temporários, que sejam conquistas de algo que não vai trazer para nós um acompanhamento mais linear do nosso progresso. Mas quando nós pensamos no outro, quando nós sofremos a dor do outro, quando nós olhamos para o outro com afeto, quando nós acolhemos aquele que tanto precisa, quando nós acolhemos aqueles que estão em condições bem mais difíceis que as nossas, quando nós olhamos e compreendemos que aquele que cometeu o erro, que aquele que cometeu o crime, ele é, na verdade, muito mais ignorante do que mau. E isso nós sabemos, nós já temos inteligência suficiente para saber diferenciar quando uma prática do mal ela é feita de modo deliberado ou quando ela é feita de um modo que, na verdade, visa mais a satisfazer uma necessidade. Nós já temos inteligência e discernimento suficientes para isso. Para finalizar, Emmanuel nos diz: lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres
amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Essas conquistas, elas só serão perenes em nós, elas só terão um resultado efetivo na nossa existência quando nós agirmos desse modo, quando nós agirmos compreendendo que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui com um objetivo de progresso, e esse progresso ele só ocorre, ele só acontece quando eu partilho com o outro, quando eu vivo, compreendo o outro, quando eu perdoo o outro, quando eu peço perdão pelos erros que cometo, quando eu reconheço que sou frágil. E a partir dessa fragilidade a gente começa a encontrar fortaleza. Quando eu tenho equilíbrio, consigo ter um equilíbrio emocional que me permita viver, mesmo diante de adversidades, que me permita viver como se nós estivéssemos passo a passo com Cristo. Como se hoje Ele estivesse, materialmente falando, eu quero dizer, aqui conosco, nos dizendo novamente quais os caminhos a serem seguidos, mesmo sabendo que isso não é necessário. Mas vamos imaginar que Ele aqui está conosco, materializado, e quais seriam esses passos que Ele está seguindo hoje. O que Ele faria se Ele encontrasse muitos deserdados? O que Ele faria com os nossos irmãos com todos nós que temos cores de peles diferentes? O que Ele faria com aqueles que, por uma razão ou outra, adentram o mundo do crime? O que Ele faria com aqueles que, por uma razão ou outra, fazem suas escolhas sexuais? Ele jogaria pedras, como na situação em que a mulher adúltera iria ser apedrejada e ele disse que atirasse a primeira pedra aquele que nunca pecou? Será que ele agiria de modo diferente nos dias de hoje ou agiria nas mesmas condições? Nós, espíritas, que temos essa chave, né, que Emmanuel nos diz, Jesus é a porta, Kardec a chave. Já que nós temos a chave dessa porta, de que modo nós estamos agindo hoje? Nós realmente estamos agindo como o Cristo nos ensinou? Nós estamos agindo como Kardec veio trazer essa doutrina fantástica, desvencilhar os véus, retirar os véus que haviam em nossos olhos materiais, que só enxergam realmente as questões materiais e que a gente não consegue se elevar minimamente para compreender a visão futura, essa visão da imortalidade. Nós espíritas que nos dizemos sabedores e compreendedores, que nos achamos como conquistadores, na verdade, como merecedores e com o desafio de levar o Evangelho redivivo, o Evangelho do Cristo redivivo, já que nós afirmamos isso, nós estamos agindo como tais? Ou nós estamos nos felicitando com a dor, com a miséria do outro, com o sofrimento do outro? Ou nós estamos agindo de tal forma para incitar a violência, para incitar o ódio, para incitar o rancor? Essas questões são questões que devem perpassar por nossas mentes todos os dias. E que nós deixemos falar o coração. Obviamente que nós temos que raciocinar, que nós, através do pensamento, da concatenação das ideias, nós precisamos compreender e para tomar as nossas decisões. Mas no momento das nossas decisões, nós precisamos deixar que o coração sempre fale mais alto.
Nós precisamos deixar que as nossas decisões elas venham com amor, com carinho, com afeto, com maleabilidade e não com dureza, e não de forma tal que nos leve a nos tornarmos ásperos, impacientes para com as dificuldades do outro. Era isso, meus irmãos, que nós tínhamos que trazer na mensagem de hoje. Fiquem com Deus, que o Mestre nos abençoe e que sigamos os nossos caminhos sempre buscando acompanhá-lo. Acompanhá-lo no sentido do ensinamento que ele veio trazer para nós. Que a paz dele, que nós sabemos qual é a paz dele, que é uma paz ativa, que é uma paz que age, ela possa estar presente em nossas vidas. Fiquemos na sua presença. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.